Boa noite. Para o pessoal que não fica ao vivo no momento, não consegue entrar, essa live ela fica salva no canal da Type B Consultoria, no YouTube. E eu e Thaís, que respondemos pela direção da Type B, estamos fazendo uma série de lives com os requisitos da norma 17025. Onde está ajudando, tirando dúvidas, lembrando que também sempre estamos abertas a sugestões no nosso direct de assuntos e sempre atualizando também a nossa página, né, no Instagram com novidades, curiosidades. Também temos sempre lá o link na bio para o pessoal que quiser acessar, né, Thaís, é bom lembrar, com os documentos orientativos do Inmetro atualizados. E também com nossos contatos, né? E mais uma live aí, hoje com um tema bem interessante, que a Thaís vai estar aí tirando nossas dúvidas do item 6.3 de instalações e condições ambientais. Isso aí. Pessoal, boa noite. Como a Vanessa disse, nós estamos aqui para mais uma das lives, né, dessa série. E esperamos com a participação de vocês, que vocês possam, caso tenham dúvidas, nos enviem, caso tenham sugestões, nos enviem. Isso aí. Então, Thaís, para a primeira pergunta sobre a questão desse requisito, sobre o que ele fala, né? Do que esse requisito 6.3 trata? Então, o requisito 6.3, ele é um requisito da NBR ISO IEC 17025, né? Que traz requisitos para laboratórios de ensaio e de calibração, e ele fala sobre instalações e condições ambientais. Mas quais seriam? Instalações de quê e condições ambientais do quê? Seriam as instalações onde se realizam os ensaios ou as calibrações em que o laboratório trabalha, assim como as condições ambientais sob quais esses ensaios e essas calibrações serão realizadas. Entendi. E assim, existe um padrão determinado para as instalações de um laboratório e para essas condições ambientais? Então, Vanessa, essa é uma das perguntas que mais nos fazem, acredito que as pessoas da área de consultoria também recebem muito essa pergunta de quando uma empresa decide acreditar ou decidir implementar um sistema de gestão segundo a 1725, logo pergunta, qual o espaço que eu tenho que ter no meu laboratório, ou como que ele deve ser, do que ele precisa, de como eu devo proceder. A norma diz sobre um espaço mínimo ou espaço máximo, e a norma não diz nada sobre isso, sobre um espaço mínimo, espaço máximo, sobre a temperatura fixa para quaisquer grandeza. A norma diz o seguinte, no requisito 6.3.1, as instalações e as condições ambientais devem ser adequadas às atividades do laboratório e não podem afetar adversamente a validade dos resultados. Então, quais são as instalações e as condições ambientais ideais? São aquelas que são adequadas às atividades do laboratório. Pode ser que, para um laboratório que trabalhe com ensaios mecânicos, as instalações e condições ambientais não sejam as mesmas de que um laboratório que trabalhe com calibração na área dimensional, de um laboratório que trabalhe na área da pressão, laboratório de força, torque e dureza. Existem espaços que em alguns lugares vai caber algum padrão, em outros não. Um exemplo que eu quero dar aqui, por exemplo, é sobre a área de pressão. É necessário que tenha o quê? Uma bancada para que seja colocado a bomba de peso morto ou que seja colocado a bomba comparativa. Então, um laboratório de pressão, a empresa que decide ter um laboratório na área de pressão tem que pensar, no mínimo, eu tenho que ter uma área específica onde eu consiga colocar cadeiras e eu consiga ter uma bancada. Aí, qual é a condição ideal para essa bancada? Eu não posso ter uma bancada na altura do meu peito. Por quê? O técnico, ao estar sentado e fazer a leitura do manômetro, se for um manômetro analógico, ele pode ocorrer o erro de paralaxe. Então, ele precisa estar na altura do olho dele. Então, assim, existe uma condição específica para esse tipo de calibração. Existe um documento que diz a temperatura em específico, nós vamos falar mais para frente, para a área de pressão. Então,
Isso deve ser atendido também. Então, a norma em si, eu noto que muitas das vezes as pessoas têm dúvidas e vêm nos perguntar, achando que a norma ela fala sobre todas as grandezas possíveis, e a norma não fala sobre todas as grandezas. A norma ela traz diretrizes, e a partir dessas diretrizes, nós vamos procurando documentos orientativos, também vamos procurando normativos, outras normas de apoio para as grandezas e para a área que o laboratório deseja trabalhar. Sim, é uma dúvida realmente que muitas pessoas têm, né? De achar que toda a questão da grandeza vai estar ali dizendo na 17025, não é. Você tem que procurar um documento específico, né? Para se guiar. E é um requisito, né, Thaís, muito importante. Ele afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados, né? E Isso assim, aí. uma outra dúvida, né, que tem bastante é como determinar esses requisitos para as instalações e condições ambientais. As pessoas também perguntam muito. Então, nós já até começamos a falar, né, na pergunta anterior sobre como determinar, dei alguns exemplos assim. O primeiro passo é você conhecer da grandeza que você vai trabalhar. Ou a empresa tem que conhecer da grandeza, ou que contrate empresas que conheçam, né, consultorias que possam dar uma assessoria, porque pode ocorrer de você fazer um investimento muito alto para algo que não é necessário. Né? Ter um espaço muito grande, uma área em que não vai ser necessária a utilização dela completa, ou uma área subestimada, né? Uma área pequena para o que precisa, que o laboratório precisa. Então, o que deve ser feito? O primeiro passo, conhecer a grandeza que se vai trabalhar e, a partir daí, buscar documentos orientativos, documentos normativos, estudos que possam ter, em que oriente, por exemplo, como eu falei aqui da área de pressão, que é necessário ter uma bancada. Uma questão das instalações. O laboratório não pode ser uma área aberta onde qualquer pessoa entre, porque existem as questões confidenciais, e aí a gente cai em outro requisito da norma, né, de confidencialidade, de imparcialidade. Então, o laboratório tem que garantir a confidencialidade. De que forma? Tem que ser uma área de acesso restrito. Existem laboratórios que trabalham com grandezas que são simples. Então, simplesmente uma folha colada na porta dizendo que acesso restrito, somente pessoal autorizado, e um pessoal bem consciente vai servir. Mas existem laboratórios que trabalham com produtos que trazem risco se manuseado de forma incorreta. Então, necessita de uma segurança maior. E, às vezes, tem um controle com digital. Alguns outros têm controle com senha para você entrar numa sala, no laboratório. Então, você vai falar, então, se eu preciso colocar o acesso restrito, eu preciso colocar um acesso de leitura de retina, eu preciso colocar um acesso de leitura da minha digital? Não. Você precisa avaliar o que é necessário. Se você tem um pessoal que você conscientiza bem, a área que a empresa trabalha, né, que a empresa atua, é uma área onde não tenha produtos que possam oferecer riscos às pessoas que estão ali, basta uma placa e pessoas bem conscientizadas, e aquela área vai ser considerada um acesso restrito, uma área de acesso restrito. Bancadas, condições ambientais. Por exemplo, para as condições ambientais para uma calibração de bloco padrão na área de dimensional, não é a mesma condição ambiental que para a calibração de um manômetro. Por exemplo, na área dimensional, algumas calibrações devem ser feitas a 20 graus, mais ou menos meio grau. Então, ela pode ir de 19,5 a 20,5. É uma condição bem pequena de variação. E aí, o sistema de refrigeração ele tem que estar preparado para isso. Preparado para dias de muito calor, preparado para dias de muito frio, para que possa aguentar. Existem laboratórios que são localizados em áreas de extremo calor. Então, tem que ser pensado uma estrutura que suporte esses dias de calor. Tem laboratórios que, ao invés de necessitar de um ar-condicionado, necessita de um aquecedor, como nós passamos, um exemplo, em um laboratório, e o dia em que nós fomos fazer uma calibração, acompanhar uma calibração, era um dia tão frio, onde dentro do laboratório estava com o aquecedor, né, o ar-condicionado fazendo a função inverter, estava chegando a 18 graus,
19 graus e fora do laboratório estava 14 graus. Então, essas são as questões de estrutura, de instalações que o laboratório precisa observar e atender. Primeiro, saber onde está, onde vai se localizar, se é o laboratório que está procurando uma área para se firmar e conhece bem a grandeza. Algumas áreas, algumas localidades não vão ser ideais devido às questões do clima, de umidade, ser um local seco, um local onde faz muito calor, um local onde faz muito frio, condições de bancada. Diversas são as condições que devem ser vistas dentro de um laboratório. Um laboratório de temperatura, que trabalha com banho de sal, banho de óleo, banho de álcool. Aquele cheiro, ele não pode ficar dentro de um ambiente fechado. Ele precisa de um exaustor. Então, é um requisito de instalação que é necessário para um laboratório de temperatura. Então, o que nós devemos observar de acordo com a grandeza, não existe uma fórmula, a norma não diz para todas as grandezas, mas de acordo com cada grandeza, de que forma que o laboratório deve proceder com as suas instalações e condições ambientais. E, para isso, existem normas e documentos orientativos. Sim, e até também tem laboratórios que eu já vi, né, Thaís, que a pessoa também faz um registro de controle de acesso, né? Para poder estar entrando no laboratório, ter esse controle. Aí entra a questão do 41 e 42 que você falou, a confidencialidade, a imparcialidade, a questão que ali dentro vai estar um instrumento, um equipamento do seu cliente, aí entra a parte de manuseio, enfim. É uma coisa, você vê que é um item ligado ao outro, né? Isso aí. E, assim, após, você falou toda essa questão de determinar o requisito. E depois de determinar esses requisitos, o que, na verdade, tem que ser feito? Então, após determinar os requisitos de instalação e condições ambientais, o próximo passo a ser feito é documentar esses requisitos. A norma deixa bem claro, e aí eu vou falar qual é esse requisito, que é o 6.3.2, que diz assim: os requisitos para instalações e condições ambientais necessários à realização das atividades do laboratório devem estar documentados. Então, não adianta pensar, imaginar e não documentar. O laboratório deve colocar. Mas onde? Documentados? A norma também não está dizendo onde. Se a sua empresa continua atuando com o manual da qualidade, porque não é mais obrigatório, mas continua atuando e deseja escrever no manual da qualidade, ali pode estar documentado. Se a sua empresa deseja escrever uma instrução de trabalho para instalações e condições ambientais, ok, também pode ser documentado aí. Se a sua empresa não trabalha com instrução, trabalha com procedimento, pode ser feito aí também. Então, existem diversas formas de se documentar, mas em algum local do sistema de gestão deve estar documentado. Para quê? Para que uma pessoa que vai entrar na empresa, um novo técnico, algum gerente novo, ou qualquer pessoa que vá atuar dentro do laboratório, saiba quais são as condições específicas, consiga pegar e entender qual é o processo do laboratório. Então, para isso que é importante, deve estar documentado, até também para que uma pessoa tenha uma dúvida, porque não é porque um técnico trabalha há diversos anos naquele processo que ele não possa olhar o procedimento, não possa olhar uma instrução, não possa olhar o manual, caso tenha alguma dúvida nos requisitos de instalação e de condições ambientais. E além de documentar, a norma também fala no requisito 6.3.3. O laboratório deve monitorar, controlar e registrar as condições ambientais de acordo com especificações, métodos ou procedimentos pertinentes. Então, você vai documentar essas condições ambientais e também as condições de instalação. E além disso, você tem que monitorar, controlar e registrar. Então, deve ser feito o registro, deve ter em algum momento do local do dia. Aí você pode me fazer uma pergunta, mas eu preciso controlar, registrar a temperatura, umidade, tem laboratórios que precisam controlar a pressão atmosférica também, todos os dias. Não é uma obrigatoriedade, o laboratório deve fazer esse controle, esse monitoramento em dias de atuação. Até porque ele pode fazer um controle direto para análises críticas, mas as análises críticas que nós vamos falar posteriormente vai garantir que durante esses dias onde não sejam feitos esses controles, a qualidade seja mantida, né? Sim, com certeza. E também tem a questão das instalações, né? As condições ambientais e ver também se suas instalações estão adequadas, todo
todo um processo, né? E você Sim. tocou num assunto que, assim, Thaís, muitas pessoas têm dúvida. É a questão que eu já tinha até deixado aqui um ponto anotado para te falar sobre a análise crítica dessas medidas de controle, né? O pessoal agora Sim. fica muito, entrou isso aí na versão 2017 da norma. O que seria essa análise crítica dentro do item 6.3? Então, esse requisito, dentro do 6.3, está lá no 634, que diz assim: medidas para controlar as instalações devem ser implementadas, monitoradas e periodicamente submetidas à análise crítica. E aí, o que seria essa análise crítica? É o que a gente conhece por análise crítica, é avaliar criticamente as instalações, as condições do laboratório, porque muitas das vezes nós estamos acostumados, o laboratório está montado e ele está funcionando perfeitamente. Quem nunca passou pela situação, e eu já passei por isso, de entrar no laboratório, às vezes até durante uma auditoria, tentar com que a temperatura do laboratório chegasse no necessário para que a calibração fosse realizada e não chegou. Será que só não chegou Sim. naquele dia em que eu estava participando de uma auditoria? Em outros dias, eu poderia ter deixado de fazer uma calibração porque ela também não chegou e eu não percebi isso? Porém, a análise crítica serve para isso. O meu sistema de refrigeração, ele está ok? Eu vou fazer teste durante uma semana, durante 5 dias. De quanto em quanto tempo eu vou chamar um técnico, uma equipe, uma empresa para fazer uma análise, uma avaliação desse meu sistema de refrigeração? O meu sistema de controle de acesso está funcionando? Eu vou ficar observando, se não tem senha, se não tem nada, se é simplesmente uma placa, vou ficar observando se as pessoas vão entrar sem bater, sem... Por quê? Aí o que acontece? Durante uma avaliação, uma auditoria, simplesmente chega a tia da limpeza, por exemplo, né? Um tio da limpeza e entra no laboratório, aí a nossa cara mas isso nunca acontece. Aí a primeira coisa que a gente fala, não, aconteceu pela primeira vez, a pessoa pede desculpa, sai, mas já entrou, estava acontecendo um processo ali dentro que não podia ser interrompido. Será que nós estamos analisando isso criticamente? Em diversas outras áreas. Por exemplo, bancadas. Às vezes a bancada está em uma situação onde não dá para se realizar uma calibração ali em cima, ela precisa de uma reforma. São diversas áreas, os padrões, tudo. O armário do padrão. Será que o armário em que os padrões ficam, ele está de uma maneira adequada? Será que eu posso ter uma perda de um padrão devido à condição que ele está sendo armazenado? Então, essa análise crítica, ela envolve toda a instalação. E aí, cada laboratório que vai conseguir avaliar qual a melhor forma de analisar criticamente isso. Quais são os requisitos que devem ser analisados? E aí, você pode me perguntar, Thaís, mas onde eu devo registrar isso? E aí não existe, a norma não fala de que forma você deve registrar, só diz que você tem que analisar criticamente. Se você analisa criticamente, você pode fazer esse registro dessa análise. Uma análise crítica da gerência, você pode colocar como uma das entradas anuais. Você pode criar um registro de análise crítica com checklist. Você pode criar uma ata onde você diz o que foi analisado durante um período, seja de 1 ano ou de 6 meses. Mas uma rotina de análise crítica deve ser feita. E ela é muito válida, porque ela evita potenciais não conformidades. Que aí a gente cai em um requisito que nós vamos trabalhar também em uma outra live, que é o requisito de risco. A norma toda, para as pessoas que estão começando a trabalhar com a 1725, versão 2017, as pessoas já trabalham, percebem que a norma toda trabalha com a gestão de risco. E aí, por que eu analiso criticamente algo que não está ruim? Porque hoje ele não está ruim, mas amanhã ele pode estar ruim. Então, quando eu analiso criticamente e periodicamente, eu evito uma não conformidade, o que a gente chamava de ação preventiva, ação para evitar uma potencial não conformidade. Agora nós trabalhamos com a gestão de riscos. Sim, com certeza. E também tem a questão de, até mesmo,
das condições ambientais, tem pessoas que também analisam com um gráfico, tem várias formas, como a Thaís falou, né? Não tem necessariamente uma obrigatoriedade de colocar na ata, mas muitas das pessoas a gente vê colocando na ata, colocando num plano de ação. E essa parte de riscos também, nós temos uma live, foi uma das primeiras falando do gestão de risco, mas que eu e Thaís vamos estar tratando aqui agora com essa série de requisitos diversos. E você vê que um puxa o outro, essa questão de trabalho não conforme, enfim, é de extrema importância. O pessoal que não conseguiu acompanhar, tá tudo lá no YouTube para poder ir vendo esses requisitos e acompanhando e vendo como tá ligado e a importância de toda a norma, né? É como um Isso todo, aí. né? Isso aí. E assim, Thaís, para quem entrou há pouco tempo, a gente está falando sobre o 6.3, instalações e condições ambientais, e para poder fechar aí esse requisito, tem a questão dos serviços realizados nas instalações do cliente e de laboratórios móveis para empresas que têm no escopo essa questão, né? Como é que essas medidas devem ser aplicadas nesses casos? Então, as medidas não são as mesmas, mas elas devem ser aplicadas. Nas instalações do cliente, no laboratório móvel, aí é uma instalação onde o próprio laboratório, a entidade, a OAC, consegue estruturar. Então, consegue estruturar condições ambientais, consegue estruturar bancadas. Já quando a gente fala de instalações do cliente, deve ser solicitado, e aí a gente cai em um outro requisito, que seria análise crítica de pedidos, propostas e contratos, no momento em que vai ser analisado e o cliente quer que esse atendimento seja feito nas instalações dele, se o cliente tem uma área, um local onde seja possível que essa calibração seja realizada, né? Porque o cliente não pode chegar e falar que só tem um chão aqui da fábrica, ou coloca aí a bomba comparativa. Não. Então, na análise crítica da proposta, isso vai ser visto, porque vai ser perguntado ao cliente, você quer que te atenda? Existe uma sala, existe alguma área, existe uma bancada, existe área para o pessoal conseguir realizar o processo de calibração. Então, essas condições, instalações e condições ambientais também devem ser frisadas. Claro que, por exemplo, na área de pressão, o laboratório deve atuar com 20 mais ou menos 2 graus Celsius dentro das instalações permanentes, dentro do laboratório. Mas nas instalações do cliente, a gente pode ter uma variação de acordo com o início. Se o início da calibração começou em X graus, ele não pode variar mais ou menos 4 graus. Então, entre o início da calibração e o final da calibração. Então, que a gente tem que perceber que existem medidas, sim, e que elas devem ser atendidas também para as instalações dos clientes e as instalações móveis. Sim, entendi. Então, assim, Thaís, ficou bem explicado, né? Foram bastante dúvidas. O pessoal que perdeu, que entrou agora no final, vai estar no YouTube essa live sobre o requisito de instalações e condições ambientais, que é um requisito que tem de extrema importância. A Jéssica Bragatti falou, tudo bem, Jéssica? Boa noite. Desculpa, cheguei atrasada, não sei se já falaram disso, mas não entendo ainda quando realmente tem que calibrar os termômetros que medem a temperatura do laboratório. Foi isso. Então, eu acredito que a pergunta da Jéssica seja o seguinte: por que calibrar o termômetro ou termigrômetro que monitora e controla e serve para registro das condições ambientais do laboratório? Nós falamos que existe um requisito dentro do 6.3 que fala que as condições ambientais elas devem ser monitoradas, registradas e controladas. Como que eu vou ter um controle sem rastreabilidade? Se eu não conhecer qual é o erro daquele equipamento, porque equipamento novo não é sinal de equipamento que tenha o erro zerado, que não tenha erro. O equipamento pode sair de fábrica com erro. E para que serve a calibração? Para eu conhecer essas características metrológicas. Quando eu envio o meu termigrômetro ou o meu termômetro para calibração, e aí eu tenho que conhecer da temperatura, da umidade que eu vou trabalhar. Porque não adianta eu mandar um termigrômetro para calibração, por exemplo, e aí o laboratório calibrar de 10 a 20 graus, mas a minha atuação vai até 40 graus. Esse termigrômetro ou esse termômetro, ele tem que estar calibrado na faixa de atuação do laboratório. Para quê? Para que se conheça o erro desse termômetro ou desse termigrômetro.
E conhecendo o erro, quando o laboratório estiver em atuação, eu vou saber se está dentro ou se está fora. Por quê? Vamos dizer que o meu limite de atuação seja 20 mais ou menos 2, de 18 a 22 graus Celsius. Mas eu tenho um erro de 1 grau para mais. Então, eu tenho que considerar esse erro no momento em que eu estou executando a calibração. Então, quando nós falamos de calibrar esses instrumentos que servem de apoio, né, para esse registro, para esse controle, esses equipamentos auxiliares, é para que a gente conheça as características meteorológicas, que eles não vão servir só para a gente olhar e anotar só vou anotar aqui a temperatura. Não, eu tenho que analisar essa leitura, porque essa leitura que foi realizada, ela tem um erro por trás dela, ela tem uma incerteza, e muitas das vezes os laboratórios que trabalham e possuem as suas planilhas, eles fazem uma curva de interpolação dessa calibração para que, no momento em que pegou a temperatura, coloque a temperatura e consiga avaliar dentro daquele gráfico de interpolação qual que é a temperatura exata naquele momento, para que consiga saber se está dentro ou fora do que o laboratório precisa para que a calibração ou o ensaio seja realizado. Então, assim, é de extrema importância que esses equipamentos auxiliares sejam calibrados e que se conheça a rastreabilidade. Se você trabalha em laboratório acreditado, essa rastreabilidade, a forma mais fácil de garantir, seria calibrar em um laboratório acreditado. Porém, nós já falamos em outras lives aqui sobre a questão da rastreabilidade, que a rastreabilidade não é só um laboratório acreditado. O laboratório acreditado, ele garante a rastreabilidade porque ele passa por avaliações contínuas que garante competência de pessoal, que garante procedimento documentado, que garante todos requisitos que estão por trás da rastreabilidade. Então, existem laboratórios rastreados, né, que nós falamos assim, laboratórios que não possuem acreditação, mas que garantem a rastreabilidade pelo processo que possuem. E assim, Thaís, eu já vi até que eu tenha respondido. Se por acaso assim, a dúvida não for essa, explica melhor que a gente trabalha aqui, a gente conversa, e caso tenha mais dúvidas também pode nos mandar que a gente responde também. E também, Thaís, até para fechar esse assunto da Jéssica, ela botou muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Ela vai assistir no YouTube, é um prazer. E também respondeu sim. Obrigada, Jéssica. E também, Thaís, tem a questão até da checagem intermediária. Eu já vi laboratórios que viu que o termobarômetro ele estava calibrado, estava dentro da validade, que era de 2 anos, porém, numa checagem intermediária, o técnico registrou e viu, olha, não está tão legal, vamos ter uma aquisição de um novo, através dessa checagem, mesmo antes de calibrar aí com o laboratório pertencente à RBC, né? Então, é de extrema importância, né? Que aí é até outro requisito que também vai ser uma live posterior, né? O requisito 6.4 de equipamentos, requisito 7.7 de garantia da validade de resultados, que também fala de checagem intermediária, a forma de garantir entre esses períodos de calibração, entre uma calibração e outra, de que forma que a gente garante essa validade dos resultados do nosso padrão, de que forma que a gente garante que ele está apto a continuar em funcionamento. Então, assim, para vocês que nos acompanhem, continuem dando dicas, se vocês têm alguma preferência de algum requisito, que nós vamos estar trabalhando aqui essa série de requisitos da norma. Sim, eu só tenho que agradecer o pessoal que participou. Jéssica, obrigada aí também pela pergunta aí, Thaís também esclareceu, ficou ótimo. E como a Thaís falou, estamos abertas a sugestões, a requisitos, a gente vai continuar com essa série aí de lives, mais para frente com mais convidados. E quem entrou agora, a live vai estar disponível no YouTube, onde tem outras também para consulta. Tá? Eu só tenho que agradecer a Thaís, e nós da TAIPI estamos à disposição para qualquer esclarecimento e contato também, né? Isso aí, nós agradecemos, pessoal, muito obrigada por nos acompanhar, continue nos acompanhando, dando sugestões, lembrando aqui, no início da live nós falamos sobre o link que está lá no nosso Instagram, sobre os documentos orientativos, os documentos normativos, todos os documentos do Inmetro, nós atualizamos periodicamente lá para quem às vezes não consegue ter acesso pelo site, às vezes o site a gente não consegue baixar alguns documentos, eles estão todos disponíveis lá, tá bem? Daniel Candê, um abraço também, se tiver sugestões. Pessoal.
nos envie. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Thaís. Até a próxima. Até.